Talvez você ainda não tenha percebido, mas o problema com o estupro coletivo que aconteceu no Rio de Janeiro e que acontece não só no Rio de Janeiro, é também um problema de linguagem. Depois que a notícia se propaga, depois que as pessoas começam a falar sobre esse assunto, elas demonstram a partir da linguagem o quão despreparadas elas estão para falar sobre esse assunto e o quanto, nesse sentido, a linguagem pode ser desumanizadora. Conforme eu fui lendo o relato e fui lendo histórias das pessoas falando sobre esse relato, 4 pontos me chamaram a atenção e eu queria trazer esses pontos aqui para você. O primeiro deles é que quando a gente começa a falar sobre esse assunto e quando homens e mulheres começam a tentar entender o que aconteceu, em muitos casos elas acabam, até mesmo sem perceber, justificando o ocorrido através do foco na história da mulher. E aí eles dizem que a mulher usa roupa curta, e aí eles dizem que a mulher era drogada, e aí eles dizem que ela era nova e já tinha filho. E tudo isso, nessa linguagem que a gente acha que é despretensiosa, que é simples e que não pretende justificar nada, tudo isso justifica a partir do foco na história da mulher. E aí não tem ninguém olhando para esses homens. E isso está na linguagem. Quando você, de qualquer maneira, como você imaginar, você resolve começar a contar a história olhando para a história dessa mulher para tentar entender por que se fez isso. O segundo problema é quando os jornais e as pessoas, na minha perspectiva, começam a chamar esses homens de bandidos ou de anormais, para categorizá-los e classificá-los como sujeitos que vivem à margem. Esse é um outro problema de linguagem. Quando você diz que ele é um bandido, ele é um anormal, ele é um sujeito que está fora, você coloca ele dentro de uma situação à parte. Ele não é esse sujeito que a gente gosta de chamar de sujeito do bem, de bem, gente de bem. Só que essa gente de bem é a gente que estupra. Então um sujeito que estupra, ele se torna um bandido porque cometeu um crime, mas ele não é um bandido por natureza, porque é um sujeito anormal. Não o categorize dessa maneira, porque você não deve desumanizá-lo em primeira instância, e em segunda instância, você não deve fazer dele um sujeito à parte, porque esses homens de bem são os homens que estupram. Um terceiro problema que eu vejo, e esse problema é gravíssimo no Brasil, é você caracterizar essa história, vender essa história e descrever essa história como uma história de uma classe diferente da sua. Aquela gente mais humilde é aquela gente carente. Quando você caracteriza a história da mulher com uma mulher jovem, mas que tem filho e que é drogada e que mora numa periferia, e aí você caracteriza a história desses homens como homens de periferia, de favela, você começa a usar a linguagem para determinar o lugar a que pertence essa situação de violência. E esse lugar de violência é um lugar que não é o meu. Essa classe médiazinha, essa classe altazinha, é um lugar distinto do meu. Mas deixa eu te avisar, esse lugar é o lugar de todos nós. E porque classificar dessa maneira, descrever dessa maneira, traz um outro problema, que é o nosso preconceito de classe, esse eterno preconceito de classe, que faz com que as pessoas acreditem que toda barbárie faz parte da vida de um outro, que não é a minha. Não coloque essa história num mundo que você acha que não é o seu, num mundo que você considera inferior. Isso não existe. E um quarto problema para mim é quando a gente exclusivamente caracteriza ou dá um reforço no caracterizar a questão do estupro na cultura da violência que se propaga no nosso país. É preciso falar sobre a cultura da violência contra a mulher no Brasil. Isso é um elemento fundamental da nossa fala, da nossa agenda de discussão sobre a violência contra a mulher. Mas se a gente só focar na cultura do estupro, a gente de novo desumaniza esse homem que faz isso.
como se ele não fosse responsável ou consciente daquilo que está fazendo. A cultura do estupro existe sim, mas existe também informação e esses sujeitos são capazes de se informar, são capazes de olhar ao redor e entender que violência não é normal. O que acontece, no entanto, é que nós vivemos numa sociedade que valoriza a mulher como um objeto, valoriza nesse sentido a violência contra a mulher. E se você acha que uma piadinha não faz mal, você está se esquecendo que a linguagem humaniza e desumaniza, que a linguagem constrói e desconstrói, que a linguagem reforça preconceitos, relativiza violências, violências que são indesculpáveis e que são abomináveis. Eu espero verdadeiramente que mais e mais pessoas entendam que a relativização, a violência contra a mulher começa na linguagem. E a piadinha, a gracinha ou a justificativa da roupinha curta, do batonzinho vermelho, só reforça a violência. Se esses sujeitos filmam, postam na internet e fazem piada disso para todo mundo ver, é porque eles realmente entendem que estão no direito de fazer o que fazem. E num país em que o ministro da Educação convida um homem que declarou ter cometido um estupro para falar sobre educação, e nesse mesmo país em que não se discute a questão de gênero como se deveria, quem a gente culpabiliza mesmo é a vítima. O problema é dela. Eu pergunto para você, de que lado dessa história você quer estar? Qual é o seu lado nessa história?